Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre consórcios. Lá no primeiro vídeo que eu postei, alguém já veio pedir sobre consórcio de citros, mas eu vou começar falando o que é o consórcio de plantas e depois a gente dá alguns exemplos de consórcios que são possíveis com as plantas cítricas. Os consórcios de plantas são as combinações que a gente escolhe ali na hora de planejar a nossa horta, nossa roça, enfim, para que a gente tenha uma série de vantagens nessa combinação dessas plantas. E existem várias formas de consórcio que trazem vários benefícios. Normalmente o que a gente pensa é que a gente vai colocar duas plantas e elas no espaço e no tempo vão conseguir crescer as duas juntas. Mas existem várias outras vantagens também. Existe a vantagem, por exemplo, de algumas plantas ter uma interação positiva ali, de uma delas fixar um nutriente no solo e é um nutriente que a outra vai precisar necessitar depois. Outra questão também é a questão do sombreamento, né? Então tem uma planta que precisa da sombra e outra planta que precisa do sol pleno. Então a planta do sol pleno ela cresce maior e a planta que necessita do sombreamento então fica embaixo. Aqui é uma coisa interessante também essa questão, que a planta maior pode dar uma proteção contra a geada, por exemplo, nesses consórcios. E aí outra questão também que é importante é que às vezes nesse consórcio a gente vai colocar uma planta que ela vai gerar matéria orgânica, então ela não tem outra função a não ser ali ir sendo podada para gerar matéria orgânica que vai ser decomposta pelos bichinhos ali no solo, vai virar um adubo depois. Outra questão também tem plantas que a gente utiliza só para fazer a cobertura do solo. Com essa cobertura a gente evita que as ervas daninhas, as espontâneas, cheguem ali e dominem aquele espaço. Outra questão importante também é o controle de pragas, porque existem algumas plantas que têm o poder de repelir alguns insetos, ou então chamar todos para aquela planta e aí vai evitar a destruição da planta ali que a gente tem interesse de consumir, né, de produzir. E esses são alguns elementos então que a gente tem dos consórcios. Alguns exemplos bem famosos assim de consórcios que são bem interessantes da gente fazer, o mais que a gente sempre vai falar, né, é o consórcio milpa, que é a combinação de produção de milho, feijão e abóbora. Então o milho ele vai crescer ali, ele vai, né, ter uma quantidade de luminosidade maior, porque ele vai ser mais alto, e ele vai fornecer uma estrutura para o feijão, que vai acabar crescendo ali, se apoiando, né, no pezinho de feijão, de milho. E o feijão, então, ele tem esse poder de fixar nitrogênio no solo, que é uma coisa importante para as outras plantas. E aí entra a abóbora, fazendo essa questão de cobertura do solo, né, que ela vai se esparramar ali pelo solo e vai evitar que cheguem daninhas que vão interferir negativamente nesse processo. Então esse é um exemplo. Outro exemplo bem comum é no plantio de batatinha, fazer o plantio de rabanete no meio, porque o rabanete vai fazer esse trabalho de cobertura do solo enquanto a batatinha está começando a se desenvolver, e depois que ela está um pouco maiorzinha, o rabanete já sai e a batata tem o seu espaço ali. Uma coisa semelhante também com o alho e o rabanete também pode ser feito. O alho e a cenoura é uma dica lá da Luana que ela me deu. Outra dica que ela me deu, então eu lembrei agora, que é no plantio da mandioca, né, colocar as ervilhas, que aí a mandioca chega à época de inverno, ela perde as folhas, e aí a ervilha, que é uma espécie de inverno, vai crescer ali nessa estrutura da mandioca. E aí para os cítricos eu dei uma pesquisada, né, claro, a gente não sabe todos os tipos de consórcios possíveis, e isso é uma coisa bem bacana. Inclusive, se vocês procurarem, existe uma cartilha desenvolvida lá pela Coopera Floresta há um tempinho atrás, que traz vários tipos de árvores e quais os consórcios que são possíveis e os extratos, né, a quantidade de luz que elas necessitam. E aí eu descobri que os citros
eles são lá originários da Ásia e lá eles são espécies que estão em sombreamento. Então, os citros são espécies que conseguem ficar abaixo de outras. Então, um consórcio possível seria fazer o plantio de abacateiro junto com os citros, ou o mamão também, a banana, inclusive, algumas espécies mais altas, então, né, podem ser consorciadas, então, com os citros. E aí também existe a possibilidade de consórcios que são de plantas que estejam abaixo, né, dos citros. E aí alguns exemplos que já deram certo, já foram testados: cana-de-açúcar, de abacaxi também muito citado, e outro consórcio que eu não sei exatamente se entra como consórcio, mas que a gente pode trabalhar junto com os citros, seria a apicultura ou meliponicultura, né? Porque são plantas que vão ter ali a floração e aí existe essa interação positiva entre as abelhas e os citros também. Então essas eram algumas informações que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.